Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo número 3, os versículos 14 ao 21, que nós lemos assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus amados, essa leitura, ela diz respeito à nossa lição número 10, da nossa escola dominical, que tem como título A Intercessão pelos Efésios. Então, Paulo, que é o escritor dessa carta aos Efésios, nesta lição, nesses versículos aqui, ele está falando, os motivos pelos quais ele iria orar pela igreja, pelos Efésios. Ele diz, por causa disso, Então Paulo tinha razões e ele iria o quê? Se colocar de joelhos. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui vemos que Deus é a origem, das famílias, de todas as coisas. E ele se coloca diante de Deus para pedir pela igreja aos Efésios. Então hoje nós vamos ver os pedidos do apóstolo, porque ele era um pastor, ele era um orientador, ele era um ensinador. Então, ver o que ele pede será enriquecedor para a nossa vida espiritual. Então ele diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O pedido de Paulo tem como base as riquezas da glória de Deus. Então Paulo sabia que Deus, ele tem riquezas para todo aquele que nele crê. E ele pede o quê? Que eles fossem corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Aqui não significa que os efésios, eles não tivessem o Espírito Santo. Eles tinham. O que Paulo estava pedindo era que mais e mais eles fossem envolvidos pelo Espírito Santo. Ele queria que o Espírito Santo trabalhasse mais e mais na vida
daqueles irmãos, para que eles crescessem espiritualmente. Então ele se coloca de joelho diante de Deus, ele pede para que, segundo as riquezas da sua glória, a glória aqui é de Deus, e as riquezas de Deus, ela vem da sua glória. Então ele queria que, através disto, Deus concedesse, Deus permitisse que eles fossem cheios do Espírito Santo, que eles deixassem dominar pelo Espírito Santo. Ele continua e ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. O outro pedido dele era que Jesus habitasse pela fé nos corações deles. Claro, eles já tinham o Espírito Santo, mas a ideia aqui é a continuidade, é a presença de Deus, né, de Jesus Cristo, no coração do crente. Esse termo de habite, no grego, a palavra é katoikein, e o sentido é habitação permanente. Então Paulo não queria que o Espírito Santo, ou que Jesus, habitasse no coração deles temporariamente. Ele queria que fosse uma habitação permanente. Então ele ora, né, para que Deus ele concedesse esse revestimento interior e essa presença de Jesus constante no coração deles. E por quê? Por que Paulo queria isso? Por que Paulo queria o homem interior revestido do poder de Deus, submisso ao Espírito Santo, e a presença de Cristo continuamente no coração dos efésios? Ele diz: a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Observe: a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Arraigado tem a ver com árvore, as raízes presas ao solo, arraigadas no solo, não é? E fundados tem a ver com fundação, tem a ver com prédio, com edifício. O que Paulo queria é que a vida espiritual desses irmãos estivesse tal qual uma árvore, eles fossem tal qual árvores de Deus, arraigados e tais quais edifícios de Deus, fundados. Aonde? Em amor. Isso mostra, amados, que o amor, ele é o fundamento de todas essas coisas. O amor é a mensagem central da igreja. E a prática do amor fraternal, ela deve ser uma realidade na minha vida e na tua vida. Isso é a nossa raiz, é o nosso alicerce, arraigados e fundados em amor. O amor que é sinal de discipulado, não é? O amor que evidencia a prova de filiação divina. O amor que é o resumo da lei dos profetas. O amor que é a maior de todas as virtudes. O amor que norteia o fruto do Espírito. Então Paulo, ele sabia da importância do amor. Ele que disse à igreja de Corinto que sem amor nada valeria a pena. Então ele ora a Deus e pede que aqueles irmãos estivessem arraigados e fundados em amor. Outra coisa que ele pede é que aqueles irmãos crescessem no conhecimento de Cristo, do amor de Cristo. Olha, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos
ao desejo de Paulo que toda a igreja ela pudesse compreender qual a largura, comprimento, altura, profundidade, enfim, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo sabia que o amor de Cristo vai além da capacidade humana de compreensão. É um amor imenso, é um amor maravilhoso, é um amor que o fê-lo morrer por todos os pecadores. Ele morreu por todos. Nós éramos inimigos de Cristo, ele já havia morrido por nós. Ele morreu na realidade antes da fundação do mundo, e tudo por amor. Então Paulo queria que eles compreendessem a intensidade desse amor e como ele sabia que humanamente falando é até impossível. Então ele diz, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo queria mesmo um envolvimento com Deus, um crescimento espiritual. Por isso, Paulo se colocou de joelhos. Bem, no verso número 20, também é esclarecedor, porque Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo sabia que o que ele estava pedindo, Deus poderia fazer muito mais, não é? Porque Deus ele faz tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Aquilo que você pede, Deus ele pode fazer muito mais, viu? Aquilo que você pede para Deus, Deus tem poder de fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Então, tudo que pedimos ou pensamos, creia, Deus pode fazer muito mais. Nesta manhã, talvez, você esteja pedindo algo a Deus, saiba que Deus fará muito mais abundantemente daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Então, esse Deus, segundo Paulo, ele é digno de glória. Por isso que ele diz, a Deus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha aí, glória na igreja. Toda a glória na igreja, ela pertence a Deus. Não é a denominação que deve ser glorificada. Não são homens que devem ser glorificados. É Deus que deve ser glorificado. E tudo isso por Jesus Cristo. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E em todas as gerações significa toda a igreja, toda a geração da igreja. Então adorar a Deus deve ser algo que deve ser transmitido às gerações futuras. Nossas crianças devem adorar a Deus. Crescendo eles devem ensinar os seus filhos, e seus filhos os seus filhos, para todo sempre. Mesmo Jesus vindo, nós vamos continuar glorificando a Ele nos céus. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, porque Ele é o Deus que nós servimos. Então Paulo se coloca de joelhos perante Deus, justamente para que a igreja seja abençoada espiritualmente em primeiro plano. É isso que nós temos que fazer. Nós que somos pastores, você que é um coordenador de jovem, de adolescente, de crianças, você que é professor da escola dominical, você que tem um grupo para ensinar, ore por eles. Se coloque de joelhos perante Deus por eles, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Ninguém mais do que o Espírito Santo pode cuidar de mim, pode cuidar de você. Ninguém. Jesus, ele detém todo o poder e nós temos que recorrer a ele. Nós não podemos, pela nossa própria força, nossos próprios conselhos, ajudar este ou aquele irmão, mas Jesus pode. Então nós devemos levá-lo a Deus através da oração,
Aqui a ênfase desse ensino de Paulo é a oração intercessória. Então, meu amado irmão, ore pelo teu irmão, ore pelo teu pastor, ore pelo grupo que você orienta, que você dirige. Aprenda a se colocar de joelho diante de Deus, porque Ele vai responder a você muito mais do que você pensa, do que você deseja, porque Ele é Deus. A oração intercessória, nós esquecemos de nós não agradecemos a Deus por nada, nós pedimos pelo outro irmão. Interceder é isto. E é isso que eu convido a você para fazermos agora. Vamos orar pelos nossos irmãos comigo? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós estamos agora na Tua presença, pedindo, meu Deus, por aqueles irmãos que estão debaixo da nossa orientação, da nossa coordenação, do nosso pastorado. Abençoa cada um deles, que cresçam no conhecimento do Teu poder, que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam abençoados, que tenham uma vida renovada no poder do Espírito Santo. Pai querido, nós te pedimos tudo isto em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, oração intercessória é isso. Você esquece de você, você não pede nada para você, você pede pelo teu irmão, você pede por alguém, você se coloca diante de Deus por alguém, por uma igreja, por um ministério, pelas autoridades, né? Enfim, principalmente pelos filhos de Deus. Meus amados, fique com essa palavra. Essa aula, como eu já disse, ela é uma aula compacta. Nós não temos ainda recursos visuais para usarmos uma lousa, né? Então, é uma mensagem cujo tema ele corresponde à escola dominical, que é a intercessão pelos Efésios. Amém? Deus te abençoe. E no próximo domingo a aula será atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Então, a aula que vem, nós vamos ver os atributos da unidade, da fé. Então, a fé unida, ela vai envolver aí humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Deus te abençoe. Tenha um domingo na presença do Senhor. Lembre-se, às 18 horas, nós estaremos na casa de Deus, retornando. O nosso culto vai terminar mais cedo. Estaremos orando, terminando aí 19h10, 19h15, no máximo, tá? Então você não pode chegar muito tarde, porque chegando tarde, você terá pouco tempo para adorar a Deus. Amém? A paz do Senhor, Deus te abençoe e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele esteja com você e com cada um dos irmãos. Amém? Até a noite, se Deus quiser.